E aí, pessoal, a dica de hoje é como fazer a função procv, ok? Qual que é a finalidade dessa função? Ele faz pesquisa na vertical, pessoal, com base em uma tabela. Então, você tem uma tabela ali, o procv, o v no final, é uma busca na vertical. Se fosse o proch, o h no final é a busca na horizontal. Então, procv é busca na vertical, PROC H é busca na horizontal. Nessa ocasião, nós vamos aprender aqui como realizar pesquisa, retornar um valor dentro de uma tabela. Então, tem aqui alguns usuários, eu preciso retornar de cada um deles a quantidade produzida. Então, por exemplo, aqui, a produção do Bruno Leme. O Bruno Leme é o usuário que está no sistema, que houve uma extração de um relatório. Aí só a produção do Bruno em relação aos dias do mês são várias linhas, né? Então aqui eu vou trazer o consolidado do mês, o que o Bruno Leme produziu. Como é que é feito isso, pessoal? Com base na função procv. Então vamos colocar aqui igual procv. Quando você dá um tab, essa função se auto-preenche, não precisando clicar na opção que te deram ali embaixo, como por exemplo essa aqui. Você dando um tab, a função ela se auto-preenche. Nem precisa digitar a função completa, muito menos abrir o aspa. Achou o procv, dá um tab que ela inclui o aspas junto. Parênteses no caso, né? No caso aqui é o parênteses. Então, pessoal, a minha referência de busca com base no procv, aqui ele fala o quê? Ó? Vamos entender esse carinha aqui, ó. Ao digitar o procv, ele fala assim para mim, qual que é o valor que eu quero procurar? Qual que é o valor procurado? É esse aqui, pessoal. Essa é a minha referência de busca. O valor procurado é esse. Por quê? Já já nós vamos ver na base do porquê que eu vou escolher a base a coluna usuário. A gente vai entender melhor nessa questão. Ele só vai aproximar as outras informações que ele precisa quando eu já ter colocado aqui o valor procurado, veja que ele não prosseguiu. Por que ele não prosseguiu? Porque eu não finalizei ainda essa minha dúvida. Eu vou finalizar em qual momento? Após eu ter referenciado ela. Pessoal, ponto e vírgula, você vai dar continuidade nessa função. Dado aqui uma vez o ponto e vírgula, ele pediu o que aqui no próximo passo? Qual que é a matriz que você vai querer utilizar em uma tabela que te retorne a quantidade produzida com base no valor de pesquisa, que nessa ocasião aqui é o Marcos.Silva. Então aqui, qual que é a minha matriz? A matriz sempre será aquele relatório seu, a tabela que você tem, para trazer a informação desse carinha aqui. Legal, pessoal? Então vamos ver qual que foi a produção dele em uma tabela que já existe, que no caso é essa aqui, ó. Lá diz o quê? Qual que é a minha matriz? A minha matriz é esse cara aqui, ó. Como lá eu tenho apenas uma coluna que é a quantidade produzida, e a minha base de referência foi o usuário, então eu vou selecionar o usuário, vou até a quantidade produzida, e a coluna é a 2. 1, 2. Se é 2, eu vou dar ponto e vírgula 2. Ponto e vírgula, pessoal, nesse momento aqui eu quero zero. Por quê? Porque eu quero o verdadeiro, o exato. Eu não quero o aproximado. Ah, eu tenho um 1 e o 5. Se eu colocar aqui o número 1, ele vai me dar o aproximado entre esse período, do 1 ao 5. O que aparecer não está errado. Nessa ocasião, eu quero o exato. Então, é zero, que é o verdadeiro. E fecho aqui parênteses. Vamos dar um Enter.
Ele me retornou aqui com base no PROC-V que a quantidade produzida do Marcos.Silva foi 1.593. Vamos lá na base, lá ver se realmente procede. Marcos.Silva, quantidade produzida, 1.593. Então, a princípio, pessoal, deu certo aqui. Para que continue dando certo, a minha base de informação ela precisa estar congelada, que é a coluna B e C. Vamos lá na coluna B e C? Esse carinha aqui foi a minha base da matriz, que eu referenciei ela. Por que eu comecei aqui pelo usuário Marcos? Porque a minha base de busca foi o usuário Marcos. Então, se foi o usuário Marcos, que nem está aqui selecionado, que é a função D3, automaticamente a minha base da matriz precisa iniciar por ela. Se esse carinha aqui estivesse aqui no meio, eu ia pular essas duas colunas, porque a minha referência de busca aqui foi o usuário Marcos. Automaticamente, o meu início da matriz precisa ser com base na minha referência. Que se essa coluna tivesse aqui, eu começaria daqui, no usuário, e até onde eu gostaria de retornar a informação. É por isso que eu referenciei aqui o Marcos, e é por isso que eu relacionei aqui a minha matriz, dando início à coluna Marcos, que é o usuário. Para que não dê erro e essa base de pesquisa não movimente ao arrastar a fórmula para baixo, ok, pessoal? Ela precisa ficar fixada aqui. No meu caso aqui é a função F4. Não sei se o seu caso aí tem a função. Se não tiver, aperta diretamente o F4. Ele vai bloquear. Por quê? Porque eu vou precisar arrastar aqui para baixo. Vamos ver quais itens que ele me retornou aqui, se procede ou não, com base na função PROC-V, pessoal. Então, ele me retornou aqui dizendo que o Gustavo Mendes produziu 1.478. E lá na minha base, lá, como é que está o Gustavo Mendes? Bateu, pessoal, tá vendo? 1.478. Vamos imaginar que você tem um relatório com milhares de linhas. Então, essa função PROC-V vai te ajudar na devolutiva desse resultado aqui. Imagina se você ficar na barra de rolagem aqui por um dia inteiro para você achar um Marcos.Silva para saber o que ele produziu. Não precisa, pessoal. Automaticamente aqui a base, com base no PROC-V, ele já te retorna essa pesquisa. Ok? Meu campo de pesquisa foi a coluna usuário. Automaticamente eu inicio a minha matriz da tabela, aonde eu referenciei. Vamos fazer um teste aqui. Se nós fizermos o PROC-V no usuário e a gente achar que vai retornar, eu selecionei aqui, ó, a quantidade produzida, diferente do nome usuário Marcos lá. E eu quero retornar a coluna 2, vejamos o que vai acontecer. Deu erro, pessoal. Por que deu erro? Porque na minha fórmula, o início do PROC-V, no campo de busca, na vertical, eu referenciei o usuário, o Marcos. Já na minha base, eu iniciei na quantidade produzida. Então, o Marcos é diferente com o que está aqui. É por isso que, se eu referenciar aqui o Marcos na coluna usuário, ou na coluna de representante, ou na coluna de estado, seja o que for, pessoal, o campo de busca seu, sempre aqui na sua base precisa começar com o que você iniciou aqui. Então, se é o usuário que você quer referenciar, na sua base de informação precisa começar por ela. Vamos voltar aqui e refazer o nosso PROC-V com base nesse ensinamento. O valor procurado é a coluna usuário, que é o Marcos.Silva, ponto e vírgula. Vamos selecionar a coluna
que o Marcos está, que é o usuário. Eu quero que me retorne a coluna 2, que é a quantidade produzida. Essa é a coluna 2, então é ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0. Por que o 0, pessoal? Reforçando, eu quero o valor exato e não aproximado. Vamos dar um Enter aqui. Vamos bloquear na função F4 aqui, para que a minha base de busca lá na base não se movimenta ao arrastar aqui para baixo. E veja que o Isaac.Souza me retornou 2007. E na base de informação, o Isaac está lá como 2007. Então, esse cifrão aqui nos ajudou, pois eu congelei lá a minha informação da minha matriz. Aqui eu deixei livre, não há nenhum cifrão nela, arrastei para baixo e trouxe o resultado. Pessoal, esse foi a função PROC-V. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.